Arcanjo, né? Oh, glória! Saímos daqui há 15 anos atrás. Faz 15 anos que a gente está no Japão. Ê, terrinha boa! Vocês têm que ir lá, gente. Tem um povo que já foi. Nós somos tão agradecidos por essa igreja, por nossos líderes. Eita, Tadeu, Rita, oh glória. Aleluia, que grande bênção estar aqui hoje. Nós queremos passar alguns vídeos para você celebrar conosco e a gente mostrar o que nós temos feito lá. Eu não posso dizer somente nós, porque você faz parte disso também. Então você está lá junto com a gente, amém? Nós somos somos muitos, nós somos a família Verbo da Vida lá em Okazaki, no Japão, não é? E nós queremos mostrar para vocês o que tem acontecido lá, amém? Então, pessoal da mídia, os vídeos, por favor. Você lembra de mim? Sou o Caleb, da Missão Japão. Rompimento e avanço, um dos bordões que eu mais usei nos vídeos. Eu era uma criança, mas agora eu cresci, me formei na escola bíblica, sou até monitor. E também prego em japonês. Isso tudo porque meus pais me treinaram. Fomos forjados durante esses 15 anos, treinados e forjados para praticar a palavra e alcançar essa nação. Fui ordenado e hoje professor da escola bíblica em japonês e em português. Temos convicção do nosso chamado. Eu e o Caleb não somos filhos de missionários. Nós somos missionários no Japão. Aleluia! Eita, que grande bênção. 2 filhos lindos, abençoados. 28 anos de casamento, né? Casados há 28 anos, 15 anos de missão Japão. E estamos aqui nesse país tão lindo, tão abençoado, esse povo de Deus e tantas conquistas. E graças a Deus, nossos filhos bem educados, bem treinados e nos ajudando com tanta intensidade nessa missão. E você faz parte. Muito obrigado por suas orações, por seu apoio. Poderíamos falar de muito mais coisas, como 3 igrejas no Japão, vários pontos de pregação, vários verbos no lar, uma igreja aqui em Okazaki com quase 100 membros, e estamos na 6ª turma. Estamos em pleno Nossa, são grandes gente. bênçãos, mas sobretudo, né, nós estamos em paz, a família, o casal está em paz, e nossos filhos avançando com a palavra, influenciando uma nova geração. E nós contamos com você para esse avanço cada vez maior agora em 2025. Contamos com você. Oh, glória. Aleluia. É tempo de celebração, amém? Glória a Deus. Pode passar os outros vídeos, por favor. Isso é a nossa igreja lá. Você está vendo, a gente alugava salas em centros culturais, né? E onde a gente fazia evento, a gente montava e desmontava isso aí tudinho. Era uma correria. Meu Deus do céu. Tempo limitado, a gente era bem limitado no tempo mesmo, né? Era bem corrido. E esse é o povo que vocês estão vendo aí crescendo. Isso é um evangelismo. No Japão pode fazer evangelismo nas ruas? Pode, desde que a gente peça autorização, tá tudo bem. E aí a nossa igreja, os eventos que a gente foi fazendo, famílias sendo alcançadas. Esse é o nosso acampamento, todo ano a gente tem. E esse ano quem vai estar lá com a gente é Brad Fluke. Vai tocar fogo mais ainda lá, né? Oh, glória. Esse é um grande parceiro também, missionário, que sempre está indo lá nos ajudar. Oh, aleluia. E aí a nossa reunião de supervisão, os nossos supervisores, Renato e Clícia, né? Foi maravilhoso a visita deles, né? E nessa reunião Josué foi ordenado. Hoje ele está pastoreando, gente, lá em Okazaki. Quem ficou com a igreja foi ele. Aí é o nosso batismo nas águas do ano passado. Esse ano tem mais gente. Oh, glória. E aí a formatura da escola bíblica, 22 graduados, pessoal. Eita glória, mais 22 graduados, capacitados que estão nos ajudando. E aí o nosso prédio chegou! Depois de 15 anos, irmãos, o nosso prédio, liberdade, né? Liberdade pra gente pular, gritar, cantar, dançar, correr. E aí nós inauguramos com o Dia Verbo da Vida de Missões, não podia ser diferente, né? Ano passado foi a África o tema e nós celebramos muito, com muita alegria esse dia. Foi maravilhoso, meu Deus do céu. Oh, glória! Aleluia!
E aí mais famílias sendo alcançadas, jovens, adolescentes, saindo das drogas, saindo da depressão, saindo de tentativas de suicídio, irmãos. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí, oh glória. Minha mãe foi nos visitar e tem um momento bem curioso na visita dela. Quando eu fui batizada nas águas, né, há 38 anos atrás, eu levei uma surra sustenta dela, né? Porque eu estava traindo a religião dela e ela me deu uma surra, irmãos. Tentei até esconder a roupa, mas não teve jeito. Quando eu cheguei em casa, eu levei uma surra. E aí, Deus é bom, irmão, Deus é tão lindo. Ela estava na comemoração, porque quando chamou para orar pelos aniversariantes, né? E eu fui na frente, eu disse, eita, eu estou comemorando hoje 38 anos de batismo nas águas. E quem estava lá celebrando comigo? Minha mãe, ó. Eu disse, rapaz, e o diabo perdeu. Oh, glória. Foi uma comemoração poderosa. Eu dancei muito naquele dia. Pode passar o outro vídeo. Nós temos várias pessoas do Brasil aqui conosco hoje. Esse vídeo Josué está traduzindo, o líder da Jocum no Japão, pastor Yoshida. Presta bem atenção no que vai acontecer nesse vídeo, é bem interessante. Missionários daquela nação, do Brasil. Mas um dia as portas foram abertas. E do Brasil saiu. Você sabe quantos missionários do Brasil nós temos? Nós temos missionários do Brasil em todas as nações. Na Jocum do Japão também vai transportar cada vez mais brasileiros. Eu vim de Okinawa, mas lá em Okinawa nós também temos brasileiros. Mas eu ouvi falar que tem muita gente se preparando para vir. Aleluia. Cadê os missionários em preparação para o Japão? Oh, o Senhor, Ele abriu as portas do Brasil. As pessoas falavam que era impossível aquele lugar, mas de lá saiu missionários. Ei, o Japão é o próximo. Vamos para a Ásia todinha. As pessoas viviam dizendo é impossível ser enviados missionários do Japão. Isso é mentira. Nós podemos. E chegou esse tempo. Presta atenção no que ele vai dizer, gente. Sabe, eu gosto muito de pregadores que eles falam calmamente e seriamente. E sabe, eu tentei falar calmamente. Mas parece que o meu tradutor me puxa e eu fico animado. É porque ele começa a queimar e o fogo dele passa pra mim e eu queimo junto. Sabe, quando ele começa a me traduzir, eu não sou o mesmo Yoshida. É muito bom traduzir com ele. Então vou começar a falar um pouco mais quieto. Mas eu acho que vai ser impossível. Sabe por quê? Porque a chama do Espírito está vindo. A minha personalidade não é assim. Mas a minha alma queima. Eu não consigo apagar essa chama. É por isso que fogo! Amado, a gente está incendiando aquele país. A gente está incendiando os japoneses. Os japoneses, culturalmente, eles são muito quietinhos. Eles são bem quietinhos mesmo, né? Não sei se vocês se recordam, mas tem um símbolo do Japão, que é a Hello Kitty. E eu detesto essa boneca em especial, porque ela não tem boca. E Deus criou a gente com a boca, né? Deus nos criou com uma língua. E eu gosto quando Tiago, ele diz, né? O apóstolo Tiago, ele diz que a língua, ele compara a língua como o leme de um navio, não é? E o que um leme de um navio faz? Ele dá direção para o navio, né? E, amado, isso fala que nós temos que dar direção à nossa vida com a nossa língua. Para onde é que a sua vida está indo, né? É o que a sua língua está falando, é para onde você está indo, amém? Por isso que a gente tem que ter cuidado mesmo com o que a gente fala, né? Com o que nós estamos plantando. E o japonês, ele culturalmente é quietinho, né? Ele é silencioso.
mas a gente está incendiando aquele povo. Amém? Tem um outro vídeo do Up. E aí a gente vai ver, olha só, jovens incendiados. Ouvimos falar que no Japão só há apenas 1% de cristão. É, 1%. Mas a fé não é como nós ouvimos. A fé não foi, a fé não será. Não. A fé é. A fé agora. é. E o Espírito Santo está aqui, está esperando uma palavra Glória, nossa. é o que a gente está ensinando para eles. E eu digo que o Japão já é de Jesus. É, nós vamos aleluia. conquistar essa terra. Oh, glória! E quando te perguntarem por que você está no Japão, porque é aqui que você vai florescer, é aqui que você vai libertar os cativos, Eita, é aqui que você vai sarar os enfermos, é aqui que você vai mudar essa nação. Essa é aqui reunião onde essa tinha mais de geração será 200 jovens, transformada pessoal. por causa da sua resposta Avivados. ao amor de Deus. Avivados. Animados, olha isso. Mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está em nós. Amados, o Japão não é o mesmo, não é de jeito nenhum. Nunca mais foi o mesmo. Desde o dia que a palavra da fé chegou lá. Meu Deus, é maior do que bullying. É. As crianças, amados, adolescentes no Japão, os jovens, eles sofrem muita pressão. Tem uma estatística que o mês de setembro é o mês de maior índice de suicídio entre sua crianças. realidade hoje é nova criatura. Por quê? Porque Filho em agosto, de Deus. Agosto é as nossas férias, são as férias escolares lá. E quando eles retornam, em setembro, para o período letivo, eles se sentem muito pressionados. Eles saíram do conforto da sua casa, e agora retornam para aquela pressão de novo. E só para eu explicar para você um pouquinho da pressão que eles sofrem. As crianças no Japão são elas que limpam a escola, elas lavam os banheiros, elas limpam, isso é verdade, viu, gente? Não é conversa de internet, não. E Caleb, ele contando pra gente, que quando eles vão limpar o banheiro, toca uma musiquinha. E a musiquinha é: se você não limpar direito, o demônio do banheiro vai te pegar. Imagina isso, gente. É muita pressão nas crianças. Mas graças a Deus, a gente está lá. Amém? Graças a Deus, amados. Nós dissemos sim e a gente tem mudado uma geração. A palavra da fé, amados, chegou naquela nação e tem feito um rebuliço muito grande. E você faz parte disso. Você está feliz? Amém? Pois celebre mesmo. Não seja... Diga para o seu vizinho, você não é Hello Kitty, meu filho. Diga, você tem uma boca. Você tem uma boca. Diga, fale. Fale. Mas não fale qualquer coisa não. Fale fé. Dê direção à sua vida. Direção em fé para a sua vida. Amém. Vou pegar minhas coisas. Bora. Aleluia! Minasan kansha shimasu. Kansha shimasu. Moichido, kansha shimasu. Minasan kansha shimasu. É a paz do Senhor, amém? É um tipo, Um tipo, Paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Que alegria, que honra e que a Bíblia já fala, Deus já foi no nosso futuro e voltou para dizer que é um sucesso. Ele disse, para a gente se gloriar na glória de Cristo. Então, que maravilha, mano. Eu costumo dizer, não é pela cor dos nossos olhos, é pela palavra. E a mesma fé que funcionou aqui, que a gente aprendeu aqui, que está funcionando aqui, é a mesma que funciona lá. Eita, pela mesma palavra, pelo mesmo Espírito, amém, queridos? Que glória, que bênção. Aleluia. Mas tem algo no nosso coração para hoje, a respeito da urgência missionária. Da urgência da salvação, na verdade. E a resposta é entender a urgência missionária. Eita glória. 3 se salvaram. Aleluia. Existe uma urgência, irmão, e você precisa entender isso.
Sabe, o pessoal diz que eu sou meio acelerado em natureza, sabe? Mas deixa eu dizer algo para você, né? Já dizia, o varão me salvou certa vez numa reunião que não dá para contar agora, né? Mas deixa eu dizer algo para você. O que me move não é um hormônio ou algum tipo de estrutura biológica. Amado, porque biologia por biologia, existe todo mundo de toda forma aí. Mas, amado, mas nem todos se movem pela fé. Nem todos respondem pelo sim e o amém, cada palavra e promessa que a palavra diz. Então, amado, o que me acelera é a urgência do Espírito, irmão. O que me acelera é a urgência da salvação. E se isso não acelera você, eu não quero saber qual é o seu tipo temperamental. Eu não quero saber, amado, qual é o seu canal de comunicação. Eu digo uma coisa para você. O Senhor diz, não tem mais. Somente ouse abrir a boca, porque eu a encherei. Ele não disse vai ser o temperamento A ou B ou C, não. É quem crê e abrir a boca vai ser cheio. Eita glória. Então eu creio que pela palavra e pelo Espírito, você aqui presencial e também online, você vai ser tocado, fomentado, aquecido, afogueado e por não dizer acelerado no reino do Espírito pela fé. E você, e por onde você passar, irmão, não vai ser mais do mesmo jeito. Mas como é isso? Ninguém perguntou, não vou falar. Como é isso? Então, com a ajuda aqui dos universitários, vamos ler o texto de Lucas, capítulo 16, do 22 ao 31. Está pronto? Aleluia, vamos lá. Diz assim: aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, olha, só faltou ele dizer, agora tu me chama de pai. Meu pai, tem misericórdia de mim e manda o Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abrão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens, a tua vida, né? Assim como Lázaro também recebeu a sua vida. Ou seja, seus bens, ou muito ou pouco, né? Estou aqui parafraseando, né? E agora, este é consolado e tu atormentado. Observação. A questão aí é para você entender, é que o Lázaro e Abraão estavam no seio de Abraão. E o outro estava em tormento. E esse espaço é chamado de Hades. Só que na antiga aliança, até o cumprimento da justiça em Cristo Jesus, ainda existia o seio de Abraão. É tanto que você vê ele dizendo, Abraão está no seio de Abraão. Entenda? Aí, um está em tormento e o outro não. Só que a resposta de um está e o outro não vem a seguir. Não era a posição social, não era o que um tinha a mais ou a menos no bolso, que determinou a condição de onde eles estarem ali. Ok? Maiores informações no discipulado, na matéria, né? Juízo eterno e ressurreição dos mortos. Ou matricula-se no Rema também, viu? Oportunidade maravilhosa. Beleza? Mas vamos lá, na sequência, ele vai começar a responder esta questão. Porque que um estava lá e o outro não. Aí disse,
Diz, porém, lembra-te, irmão. Aí ele vai e diz. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os traços. Eu já li essa parte, né? Aí ele diz, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, bom, em resumo, né? Já que não dá para esse vir para cá e nem daqui para aí, faz o seguinte, aí ele vai dar uma... É importante essa observação, porque o que estava em tormento ainda estava em justiça própria. O que é justiça própria? O sofrimento aqui está demais, não foi tão ruim assim não. Alivia um pouquinho aqui a minha barra, alivia aqui um pouquinho o meu lado, isso é justiça própria, irmão. Isso é justiça própria. Né? Aí ele vai e argumentou, eu acho que ele era vendedor, parece que ele era comerciante, né? Tinha bens, tal, tudo. Então o bicho era bom de lábia. Bom de lábia. Não, peraí, tudo bem, eu entendi, não dá para eu daqui para aí, nem daí vir para cá, então... Aí ele dá outra sugestão maravilhosa para Abraão lá, né? Aí ele vai e diz, rogo-te, portanto, né? Rogo-te, pois, ó Pai, ou seja, vou repetir, estou parafraseando, não está escrito no texto não, mas como Abraão não é cearense, eu acho que ele teria dito, agora está me chamando de pai. Olha, queixo. Sabe o que é queixa? Agora está me chamando de pai. Vamos lá. Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também parar neste lugar de tormento. Amado, se lembre da sua família antes de você partir. Porque depois não tem jeito não, viu? Se lembre antes. E não só da sua família, irmão. Se eu fosse pensar só na minha família, eu não teria nem saído de Arco Verde, eu não teria nem saído de Campina Grande, eu não teria nem saído do Brasil. Mas é certo, irmão. Cuide do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. Ame quem Deus ama, que Deus vai se mover para salvar quem você ama. Disse-lhe Abraão, eles têm a Moisés e os profetas. Ouça-nos. Ouçam-nos. E disse ele, olha, o bicho era vendedor mesmo. Não, Abraão, meu pai. Olha, 3 vezes chamou Abraão de pai, viu? 3. Não, Abraão, meu pai. Não, Abraão, meu pai. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Primeiro, aqui não está falando de qualquer ressurreição. Jesus andando aqui na terra ressuscitou a Lázaro. E nem por isso aconteceu um grande avivamento e todo mundo naquele dia se converteu não, irmão. Nem a cidade, nem Jerusalém, nem Israel reconhecer Jesus como Messias. E ele teve o testemunho de uma ressurreição. Mas não é qualquer ressurreição, irmão. Estava com o Joanice aqui mesmo em Campina Grande, fazendo compra em um desses supermercados, que eu esqueci o nome, mas também não vou fazer, né? Aí estava na fila, tinha uma pessoa na minha frente e uma pessoa sendo atendida. E de repente, a filha estava quase executando o pagamento ali, e o pai dela do lado, de repente, caiu apagado no corpo. Apagadaço. Tiozinho já, não sei exatamente a idade, mas entre 65 e 75 anos.
aproximadamente. E aí ela disse, socorro, papai está morrendo. E aí largou tudo e quando eu... quase que eu atropelo a mulher da frente. Com licença. E já fui gritando, Satanás na minha frente não. E aí, dei mais um passo à frente, aí ela saiu do meio, que eu fui, a filha saiu do meio, o tiozinho estava lá. Meu irmão, vocês conhecem aquele... aquele mamulengozinho, não é mamulengo não. Aquele bonequinho de ar. Boneco inflável lá dos postos de combustível, que vê assim. Rapaz, quando você diminui a pressão, o bichinho vai... Aí quando você... né? Rapaz, de repente... Quando eu cheguei perto, eu só fui dizendo mais a segunda vez. Na minha frente não, Satanás. Morte, desapareça. Eu chamo vida. Foi uma dupla ação de palavra e de um toque para reacelerar o coração. Vida, venha. Pá. Menino, o tiozinho no mamulengo fez assim, no boneco de ar. Aí a filha, obrigado, eu disse, acompanhe seu pai, leve. Ela terminou de pagar, eu fiquei segurando ele foi, era um tiozinho, foi, e foi andando. E deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Eu estava lá, Okazakishi, Aitken é a província, Okazakishi é a cidade. Supermercadinho que a gente sempre vai, esse eu posso dizer, Felna. Ou Feruna. Que lá ele não pronuncia o L não, né? Feruna. O L fica com som meio que de R, Feruna. Aí, tô eu e Joanice lá, faz nas comprinhas. De repente está entrando numa sessão. E daí, o tiozinho estava empurrando o carrinho assim. Tinha uma senhorinha atrás dele e de repente o tiozinho empurrando a carrinha. Aí ele... E já foi caindo. Aí a tiazinha estava do lado. O negócio mais. Né? Pedindo ajuda. Por favor. O negócio mais. Aí eu... Satanás, na minha frente não. Tu acha que eu falei em japonês isso aí? É desse jeito, não precisa nem tradução. Na minha frente não, Satanás. Vida agora. Você não vai morrer na minha frente. Seja curado agora. Você vai viver. Pá! E liberou a palavra. E aí o tiozinho do boneco inflável de novo. Isso enquanto ele já estava ali, ainda caindo, falando. A mulher gritou, negai shimasu. Alguém lá gritou, o outro pegou o telefone, já ligou para a ambulância. A ambulância já estava vindo. E aí naquela hora eu repreendi e orei. Ele ficou em pé de novo. Aí foi, segurei ele no carrinho de novo. Ele pegou o carrinho aqui assim. E aí já foi. Um carrinho. Aí quando chegou no caixa... A ambulância já vinha, os caras já vai chegando com a maca, venha tal, aí ele, não, pagou a conta, ele, venha, vamos olhar ele, não, chegou na porta do supermercado lá de fora, eu acompanhando ele, pensou, venha para a ambulância, ele disse, não, entrou no carro dele, ligou e foi para casa. Existe uma urgência para a salvação, irmão. Sabe por quê? O que aconteceu aqui, irmão? Presta atenção. É um morto em trevas, em sofrimento, preocupado com a salvação dos vivos. E ele dizendo, eu não quero que eles venham para onde eu estou, porque eu estou em sofrimento. Isso não é um bom lugar, isso não é um bom destino. E aí é importante outro parêntese. Isto aqui não é parábola, não é conto, não é historinha, é um relato de um fato. Quem é Jesus? O verbo da vida, o Emanuel, o Deus conosco. Mas quando aconteceu isso, ele estava lá. E ele viu, e então ele relata o fato. Ele relata o fato. Pediu um alívio para si, o qual foi negado. Segundo,
pediu para que, já que não poderia ter o alívio, que fosse alguém até os seus. Não funciona assim, irmão. Não tem essa história de sentimento. Eu penso, eu sinto, eu acho, eu quero. Nada, essa conversa não, irmão. Não quero saber qual a sua linha filosófica, psicológica. Não é assim, irmão. Não somos nós, não é o vaso que determina o oleiro que quer ser. É o oleiro que diz o que o vaso vai ser. Mas não tem essa história de dizer, não, eu creio assim, o céu é do jeito que eu quero, o inferno é do jeito que eu quero, eu vou para onde eu quero. Não é assim, não. Se não passar pela porta, olha, é sofrimento e tormenta. E eu não estou reinventando a roda, não. E não estamos aqui para condenar ninguém, é o contrário. Eu só vou citar o texto, está parafraseado nas Escrituras, querido. Ele disse, eu não vim para condenar ninguém. Jesus não chegou para a prostituta dizendo, olha, deixa esse negócio aí, rapaz. Não chegou para o ladrão e disse, para de roubar, não. Ele não chegou para o prisioneiro lá e disse, rapaz, tu está preso. Matasse, roubasse, fizesse não sei o quê. O outro, rapaz, tu foi um político muito corrupto. Ladrão, mentiroso. Roubou o dinheiro dos meninos, dos órfãos, das crianças. Ei, aí chegou para o outro, para o comerciante, para o trabalhador. Tu está fazendo o mesmo também, né? Roubando, mentindo, querendo se aproveitar de toda oportunidade. Ei, não, Jesus não chegou levantando nem apresentando nem pecado de ninguém nem nada. Ele apenas disse, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai encontrar o Pai se não for por meio de mim. Mas em outras palavras, ele também estava dizendo, eu vou passar pela cruz. Eu vou passar por uma morte que você não pode passar. Eu vou morrer a sua morte. Eu vou levar o seu pecado. Ei, rapaz, a carne de Jesus tremeu. Ele tinha uma carne igual a minha e a sua. Ele orou por 3 vezes. Ele suou sangue. A pressão foi grande da morte sobre ele. Ao ponto dele pedir 3 vezes, afaste de mim esse cálice, Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo, Senhor, eu te conheço, eu ando contigo, eu sei o que é a vida, eu não preciso conhecer a morte, eu nem preciso fazer isso para conhecer a morte. Senhor, não. Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas o Senhor, ei, lembra do que você disse? Você não foi enviado para a terra para fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade daquele que te enviou. Então, depois dele ainda resistir um pouquinho, ele disse, eis-me aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade. E quando foi falar para os discípulos, eu gosto dessa passagem, João 14:30, ele vai dizendo, ei, o príncipe desse mundo se levanta, se aproxima contra a minha vida, mas não tem mais, ele vai vir contra a minha vida, mas ele não vai encontrar nada que pertence a ele dentro de mim. Ei, eu tenho poder para dar a minha vida. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu confio na justiça, que pelo poder que me foi dado, eu confio na justiça que vai me devolver a vida. Morto não se auto-ressuscita, querido. Ele morreu com o meu pecado e o seu, com a minha falha e a sua. Não era qualquer morte que iria resolver a questão do preço que a justiça divina que criou os céus e a terra estabeleceu para que tudo funcionasse perfeitamente. Bom, para que você compreenda essa dimensão, é um texto do Antigo Testamento, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao diante, né? Antes disso, não precisa voltar lá, eu queria só ler o finalzinho que eu não li, né? Porém, Abraão lhe disse, se não ouvir a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão. Eu já tinha lido. Alguém que dos mortos ressuscitasse. Perfeito. 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais,
como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Cristo Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Esse dia, essa data e essa hora, nem o arcanjo de lá, nem o de cá está sabendo. Quando Deus falar com esse arcanjo lá, ele vai tocar a trombeta com um toque especial e só Jesus vai saber que é a hora dele vir buscar a igreja. Mas deixa eu dizer algo para você. Enquanto de lá ainda não tocou a trombeta porque não recebeu o comando, eu e você temos um comando para tocar a trombeta da urgência da salvação aqui, agora. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus e com voz de arcanjo. Se você não sabe, eu me chamo Jussier Arcanjo. E com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, diga, está falando comigo. Tu não falou não, foi criatura, tu está morto, é? Porque está falando aqui com os vivos, com os que creem. Então está falando, pode ser agora, está pronto? Vixe, Jesus, acho que tem que botar aquele negocinho, um cabo aperta o botãozinho para dar um choque. Diga, eu não sou, como eu quero? Hello Kid. Aprende a comer, criatura, aprenda a falar fé. Amado, aprenda a trazer o negócio. Eu costumo dizer, se você não vibra com a palavra e não faz o que a palavra manda, aqui num ambiente perfeito desse para fluir com a palavra, e o que acontece lá fora quando o ambiente é todo adverso? Isso é um exercício, meu irmão, é treinamento aqui e agora. É a hora de você pegar. Shhh. E ele diz, os vivos, eita, nós, os vivos. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Honra, meu irmão, honra Kenny Hagin, honra Pastor Band, honra Gilson, honra Paulo, Pedro, Tiago, João, honra a galera que perseverou em fé, amado. Oxe, viu como hoje voltou rápido quando a gente chegou aqui? O negócio voltou ligeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, já li esse. Ou seja, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Está falando comigo. Vai, recebe, está falando comigo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ei, irmão, presta atenção. Primeiro caso a gente já viu. Segundo caso, Paulo consolando quem? A igreja. Alguns irmãos acerca de parentes que haviam dormido ou morreram, ou seja, vivos aqui na terra, com dúvida acerca do destino dos mortos. Você viu essas duas dimensões, gente? Por uma abertura de um conhecimento que só pertence a Deus, Ele abriu uma janela de visão no mundo espiritual e do juízo eterno e mostrou alguém em tormento, preocupado com o familiar aqui. E a resposta foi, lá tem a família Verbo da Vida espalhado lá, para ouvir, para eles ouvirem. Lá tem o missionário Jussier e a família Arcanjo no Japão, para eles ouvirem.
Lá tem. Ei, no sul, do Apoque ao Chuí. Lá tem. Daqui uns dias eu vou estar falando de Hokkaido a Okinawa. Vai ter verbo da vida. Vai ter a palavra revelada. Ei, lá. Que eles ouçam. Vamos lá. Vamos lá. Ó, a Bíblia fala aqui, ignorantes. O que é isso? Falta de conhecimento acerca dos que morreram. Aí ele diz, qual foi a resposta? Consolai-os com estas palavras. Pergunta, que palavra? O Evangelho. Pergunta, que Evangelho? A ressurreição. E que ressurreição? A vitória sobre a morte. Ei, a Bíblia diz que o diabo ainda mantém aquelas pessoas que não estão na mesma disposição que você está aqui agora. Ou outros, até agora, estão expostos e vão ser livres hoje. Ei, ele diz, fale para eles que o preço deles foi pago. O preço da condenação deles foi pago. O pecado deles, o destino é para levar para um final de tormento. Mas ele disse, ei, eles lá, que ouçam os profetas, que ouçam os missionários, que ouçam os pregadores, que ouçam o irmão e a irmã crente, lá na escola, lá na rua de casa, lá no bairro, no estacionamento, no restaurante, que eles ouçam o cristão, que ele ouça alguém falando fé. Quem eles ouvirão? Diga, está falando comigo? Diga, Deus me chama. Jesus disse, assim como eu fui enviado, eu envio a vocês. Ezequiel 33:6. Presta atenção. Mas, se quando o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar a trombeta, você observou, tem 2 trombetas aí. Olha. Você observou aí? Não tocar a trombeta, o atalaia, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar alguém, uma vida, levar uma vida dentre eles. Esse tal foi levado por causa do seu próprio pecado, da sua própria incredulidade. Mas, preste bem atenção. Mas o seu sangue requererei, demandarei, vou cobrar, vou exigir a prestação de conta da mão do atalaia. Vamos lá? Diga, está falando comigo? Esse atalaia sou eu e você, irmão. Eita glória! Mas deixa eu dizer, nós não somos qualquer atalaia não, irmão. Jesus disse, assim como o Pai me enviou. Tu foi colocado no nível de Jesus, criatura, filho de Deus abençoado. Quem é você, meu amigo? Ei, assim como o Pai me enviou, eu te envio. Você não precisa mais ir para a cruz, você não precisa mais morrer, porque essa morte, se você fosse, não voltaria. Mas Jesus morreu, uma morte no seu lugar. E agora nós podemos dizer, ei, lembra da mulher no poço de Jacó? Eita, a mulher estava lá sem entender. Jesus disse, me dê uma aguinha. O poço é fundo, sei o quê? Como é que tu vai falar comigo? Eu sou mulher samaritana. A mulher não entendeu, rapaz. Aí Jesus olhou, se tu soubesse. Se você soubesse, quem está falando com você no Japão é Hanashi. Quem está tendo um Hanashi com você, um bate-papo, uma conversa. Um Hanashi, fala Hanashi. Um Hanashi, ei. Tu me impedirias águas e eu te daria a água da vida. Aí ela olha no natural de novo. Assim é bom, né? Eu não vim mais aqui ter esse trabalho. Mas como é essa história? Eu estou vendo tu com um balde, com nada, o poço é fundo, não tem nenhuma corda, não tem nada. Que história é essa? Que água é essa que tu vai me dar? Aí o Senhor já percebeu que ela não estava entrando na vibe, né? E aí pelo Espírito, diga pelo Espírito.
os dons em operação começou a operar, e então ele diz, faça o seguinte, eu estou querendo trocar agora um Hanacha com teu esposo. Traz ele aí, Hanacha, sabe o que é, né? Um Hanacha com teu esposo. Aí ela... assista uma aguinha, tá aqui, só um minutinho. Eu não tenho marido. Falastes muito bem isto, você acertou? Já tivesse 5 e este que agora tu tens não te pertence. Agora, Deus é muito amoroso, estratégico. Como é que Deus manda 12 homens comprar marmita? Quentinha, lá no Japão a gente chama de bentô. Vai lá no bentoiá comprar quentinha. 12 homens. E ficou ele sozinho no poço. Por quê? Deus não expõe. Não expõe pecado, não humilha. Não, Deus não trabalha com a obra das trevas para salvar. Ele trabalha com a obra do céu, do amor. Aí disse, ei, não, vai os 12 comprar o bentô aí. Bentô. Sabe o que é bentô já, né? Vai aí comprar o bentô. Procura um bentoiá mais próximo. Vai comprar o bentô. Aí ele disse, vejo que tu és profeta. Nunca te vim por aqui. Não tinha como você saber minha vida. Eita, Deus está operando por você. Tenho uma dúvida. Qual é a urgência da salvação, irmão? Tirar a dúvida das pessoas, elas estão morrendo sem saber para onde vão. Medo da morte faz o quê? Eu tenho que ter dinheiro. Medo da morte, eu tenho que ter um emprego. Medo da morte. Ai, fulano tem aquela calça, eu não tenho. Medo da morte. Ai, fulano tem aquele carro, eu não tenho. Medo da morte. Criatura, ei, os pássaros não trabalham nem fiam, e o Pai os sustenta com tudo. Crente com medo da morte? Ei, rapaz, ei, eu costumo dizer lá no Japão, rapaz, não faltou para Jesus no deserto, vai faltar para mim no Japão? Conversa, rapaz, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu te envio. Estamos concluindo, meu irmão. Aí, ó, vamos lá. Aí, Marcos 16:15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi o que Jesus fez? Olha, vejo que tu és profeta. Aonde é o lugar correto? Qual a igreja? Qual o ministério? Qual a religião? Para onde eu devo ir? Como eu vou ter a resposta aqui? Urgência, irmão, urgência. Ei, e a condição da minha vida? Como eu posso mudá-la? Como eu posso me consertar? Como? Aonde é? Dizem que os meus pais é para ir para o monte, mas os judeus dizem que é para ir para Jerusalém. Ei, aonde? Como? E de repente Jesus diz, ei, é certo que a salvação vem dos judeus, eu sou a promessa feita a Abraão. Vai vir por mim mesmo, eu sou judeu. Você entendeu? Captou? Ei, eu sou judeu, é certo que a salvação vem dos judeus, eu sou a resposta prometida a Abraão. Ei, tá certo, mas deixa eu lhe dizer um negócio. É chegado o tempo. E se chama hoje. A urgência da salvação é agora, é hoje. É hoje, irmão. Gente no supermercado, na rua, no trânsito. Você pode estar vendo pela última vez. Será que ele sabe para onde vai? Seu coleguinha de internet, será que ele sabe para onde vai? Ou você está procurando só um dinheirinho e mais nada? Está com medo, é? A Bíblia diz, o Satanás prende as pessoas por causa do medo da morte. Aí eu gosto de Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram. Diga, está falando comigo. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à própria morte, não amaram sua própria vida. Não sei que eu não tenho um carro, não sei quem tem, não sei o que quer. Olha para os passarinhos, criatura, aprende com eles. Não trabalha nem fia, só recebe. Agora também cumpre o papel. Tem negócio de papagaio e periquito querer ser
outra coisa não. Cumpre o papel que Deus te designou para ser. Vai viver o propósito que está designado. De repente, irmão, ei, é chegado o dia, se chama hoje, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ela, eu sei, já ouvi até falar, isso um dia vai acontecer. Romanos 10, 17. Olha só, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aí ela, eu sei, quando o Messias vier, isso sim vai acontecer. Aí ele, está falando comigo. Jesus respondeu assim, está falando comigo. Eu sou este. Aí ela, espera só um pouquinho. Aí pá, e volta. Cidade, rua, ei, encontrei aquele, será ele o Messias? Revelou minha vida, eu estava em angústia, ele me trouxe paz, ele disse que hoje eu posso crer, e você, e você, e você, e você. Ei, meu Deus, quase toda a cidade veio ouvir a palavra, e está dito, e muitos creram, irmão. Muitos creram. Diga, é urgente, irmão. É urgente, irmão. Amado, eu não estou nem preocupado aqui qual é o seu chamado, qual é o seu ministério. Eu sei de uma coisa: todos são chamados como ministros da reconciliação. Na rua, no trânsito, no trabalho, na faculdade. Ei, irmão, eu teria que ter mais umas 10 oportunidades para contar os testemunhos aqui da UFCG. Meu irmão, eu vou contar só um rapidinho. De repente, deu 5h30, 6 horas da noite, eu não cheguei em casa. Aí, Joanice em casa com a auxiliar, já com os 2 meninos. Aí Joanice, nossa, Jussi ainda não chegou. Aí a outra, não chegou. Será que ele está chateado? Deve estar bem com outra. Olha só, auxiliar. Aí, Joanice deu uma olhadinha bem leve. Te arrepende, criatura. Tu vai ver, quando ele chegar aqui, ele vai contar alguma história que alguém ouviu a palavra. Aí, demorou mais uma meia hora ou 2, não sei. De repente, eu já chego abrindo o portão, estaciono o carro. Quando abro a porta, aí eu digo, dá um glória, Joanice. A Joanice, oh glória. Olha o que é que ele vai dizer agora. Jô, na saída, eu fui passando depois da aula, uma pessoa me chamou a atenção lá, eu sabia que eu conhecia ela de algum canto. Uau, cheguei junto, preguei a palavra, fiz o apelo e ela aceitou. Aí Joanice olhou para ela, desculpe. Aí depois Joanice falou para ela e disse desse jeito, minha filha, você já é batizada com o Espírito Santo? Ela disse, ainda não, estou esperando. Pois chegou a sua hora. Aí ministrou batendo no Espírito Santo e ela foi cheia do Espírito Santo. E passou a falar em outras línguas. Ficou avivada. Aí não dá para contar mais o restante não. Você entendeu, irmão? Aí a segunda missão aqui ele disse, ei, consolai com essas palavras. Amado, você precisa levar a resposta da salvação com urgência. Amado, isso aqui é o seu alimento. Você está vindo aqui, uau. Isso aqui não é sua missão. Estar aqui todo dia, todo culto. Não é sua missão não. Aqui você vem se alimentar. Sua missão é em todo canto, toda hora, 24 horas por dia. Amado, eu já ganhei gente. Tu acha que eu estou fazendo o que no avião? 30 horas de viagem do Japão para cá. 60, né? 30 para vir, 30 para voltar. Já ganhei gente dentro do avião. Então parou ali para comprar uma tapioquinha para matar a saudade. Vindo de Fortaleza para cá, tapioquinha. A gente parou tal. Aí alguém chama, Ana Flávia.
Daqui a pouco, cadê Ana Flávia? Não estava mais. Aí quando eu estou indo pagar, a mulher vai e diz, Ana Flávia. Aí de repente ela vai entrando e eu disse, você que é Ana Flávia? Eu disse, sou. Aí eu demorei mais um pouquinho para pagar, precisava da internet, pedi a internet. E ali, não foi 5 minutos, irmão, 5 minutos, não foi. Você sabe a história do seu nome? Aí ela, não. Seus pais não lhe contaram? Não. Tem certeza? Não. Você sabe de onde seu nome vem? Não. Ana é um nome tão magnífico. E aí eu resumi a história de Ana. Disse, Ana é um personagem da Bíblia real. E que ela estava vivendo fora do propósito, desonrando o seu Senhor. Como ela fazia isso? Chorando pelo que não tinha e desprezando o que tinha. Você está vivendo uma vida... Ana era estéril, não estava dando fruto. Mas tem muita gente, e eu sei que você é uma dessas, que está vivendo, olhando, e a sua vida não está dando fruto. E você pensando o que é que está acontecendo comigo? O que é que está... Eu disse, chegou a tua resposta hoje. Você vai passar a ter uma vida produtiva daqui por diante. Eu não estou falando de gerar filhos. Eu estou falando de você produzir dentro do seu propósito, dentro do seu chamado. Ei, você quer descobrir o que aconteceu com Ana? Ela disse, quero. Ana foi confrontada quando o marido disse, por que choras? Por que anda triste o teu coração? Em outras palavras, ele estava dizendo, por que tu está chorando pelo que não tem? Quando eu te supro com a minha fé, com o meu amor, quando pela lei eu poderia ter te desprezado, te devolvido, e o teu destino seria um destino de doença, de pobreza, de morte, e eu continuo acreditando em você? Aquela mulher não estava reconhecendo. Sabe o que significa, o que tipifica esse homem? Jesus. Jesus. Nós sem Jesus somos anas estéreis. Mas quando passamos a honrar Jesus e dar o devido reconhecimento da sua morte e ressurreição, a nossa vida começa a produzir. Sua vida nunca mais será a mesma. Você quer provar disso? Eu comprei a coxinha, não sei nem o sabor, vou me sentar ali e a tapioca. Eu vou descobrir o sabor porque eu estou pagando o preço. Graças a Deus, Deus me deu dinheiro. Mas eu ainda não tenho o sabor aqui na minha boca. Eu vou comer. Você está disposta a sentir o sabor do seu propósito? Aí ela, eu quero. E aí eu orei por ela lá no caixa. E ela confessou Jesus. Irmão, é urgente, irmão. O arrebatamento pode ser a qualquer momento. Você está pronto? Pode ser agora. Você tem certeza da sua ida? E os outros? E os familiares? E os amigos? E os colegas de trabalho? É urgente. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a pregação da palavra. A anunciação de Cristo. Aquele que venceu o medo, que venceu a timidez, que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu Satanás. Ele foi ressuscitado porque morreu em plena obediência. Ei, e agora nós podemos ter um novo coração, uma nova vida nele. Hoje é o seu dia, como aquela mulher do Poço de Jacó. Me ajuda aí, isso, a galera pode vir. Por favor, dê só um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui que queira confessar Jesus agora? E entendeu, rapaz, eu não quero ir para um lugar no tormento. Eu quero ser arrebatado ou ressuscitado. Alguém que não tinha essa certeza e diante do que ouviu, decidiu crer. Só dá um sinal com a sua mão onde você está. Alguém? Alguém? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e decidiu voltar hoje, agora, diante do que ouviu. Alguém? Dá só um sinal. Alguém? Alguém? Alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas e quer ser cheio agora? Alguém? 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 Ei, deixa eu dizer algo mais para você. Todos os demais que procuraram Jesus com alguma doença, dor ou enfermidade, não saíram do mesmo jeito. Alguém com alguma dor, está enfrentando alguma doença silenciosa e quer receber oração para cura, tem uma unção poderosa aqui do ID. Fique de pé no seu lugar agora. Fique de pé no seu lugar. Mais alguém?
Vamos, aproveita a unção, irmão. Não vai querer que eu ore depois que o culto acabe, não. É aqui. Isso. Oração para cura. Para cura. Já é do Senhor. Já entregou sua vida. Eita glória. Quer vir aqui? Recebe da unção, o toque da fé. Vem, você que ficou em pé. Vem rapidinho, os diáconos vão nos ajudar aqui. Rapidinho. Isso, poder de Deus. A unção está disponível para isso agora. Despedaçando o jugo. Doenças silenciosas, dores. Ei, irmão, eu resisto. Ei, eu sei o que é isso. E já recebi cura. Ei, você também é. Pela unção, me expondo, vindo, recebendo. Alguém aqui, isso. Não vou perguntar o nome. Levante as suas mãos, feche os olhos. Levante as suas mãos, feche os olhos. Agora, tem que ser agora. Quando eu terminar de orar, irmão, acabou. Pelo menos nesse momento. Aí tem outra história, viu? Vamos lá. Mãos levantadas, olhos fechados. Vou começar por aqui. Diaconato, fica pronto. Eita, recebe agora em nome de Jesus. Curado e sarado. Recebe agora em nome de Jesus. Livre, curado e sarado em nome de Jesus. Livre, curado e sarado agora em nome de Jesus. Livre, curado e sarado agora em nome de Jesus. Livre. Despedaçando julgos agora. Livre. Curada e sarada em nome de Jesus. Curada e sarada em nome de Jesus. Livre. Curada e sarada. Livre. Curada e sarada. Livre. Recebe da unção. Livre. Curada e sarada. Curada, sarada em nome de Jesus. Fora o mal agora em nome de Jesus. Fora. Livre. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu creio, irmão. Ei, deixa eu dizer algo para você. Grava essa. Viver pela fé é divertido. Sabe por quê? Porque Deus foi no teu futuro e voltou para te dizer: é um sucesso. É um sucesso. Independente dos sintomas, dos sentimentos. Independente, amado, de que tem ou não tem no bolso. Independente se a porta está aberta ou fechada. Deixa eu te dizer, Deus foi no teu futuro e voltou para te dizer que é um sucesso. Se alegra em fé e avança. Para finalizar, tem 3 fotinhas só aqui, que não foi passado no primeiro momento, 3 fotinhas. E eu quero dizer isso com você. Estamos no avivamento. Isso foi um momento em que Josué já estava orando por mim nessa foto. Ele, licenciado já e ordenado, agora é o pastor auxiliar da igreja. E na nossa ausência, ele assumiu o pastorado. As 2 diretorias da igreja e da escola, em que eu sou o presidente, ele assumiu e está à frente. Caleb dando todo o suporte. Essa semana ele ligou para nós, semana retrasada, dizendo: pai, quero aprender tudo sobre o som e o gerar. Estou vendo Josué servir e eu quero servir igual ou mais do que ele. Eu quero aprender. Eu estou com alegria de servir. Eu disse: amém, meu filho, vamos avançar. E toda a equipe e a igreja pegando junto. Começamos agora dia 4 de fevereiro, mais outros 4 novos verbos no lares. Começou um com 3 pessoas e 2 ministros, um ministro e um auxiliar. Josué liga para mim e diz que desse verbo de Nagoya, 17 novos convertidos foram para o culto. Eu tinha um verbo no lar, 4 verbos no lar, uma vez por mês. Agora nós temos mais 4 verbos no lar, 4 vezes por semana, toda semana agora. E avançando para cumprir. Só que aí Caleb ligou para mim, ele é professor da salinha de criança. E ele disse: papai, a gente tem que correr. Por quê? Eu estava na salinha, papai. Já tinha 15 crianças na salinha, só cabe 10. Com mais 2 professores, 17. Só tem uma sala de apoio no prédio. Começamos com 60 pessoas quando alugamos o prédio. Já estamos com 105, já na última estatística aqui. 105. E Caleb disse: papai, teve um culto que veio quase 20 crianças, papai. Vamos correr para alugar o outro galpão do lado. E eu convido você para entrar nesse projeto agora. Dá um passo de fé, uma oferta especial, ousada e intrépida. Está aqui o nosso Pix. Você pode ser parceiro por 1 mês, por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano. E eu tenho irmãos aqui, amado, que desde 2010 estão pegados com a gente. E eu digo, irmão, nós estávamos lá juntos realizando isso. Amém? Você é convidado para se envolver cada vez mais. Seja abençoado na prática da palavra. Meu supervisor Renato, queria que ele ficasse de pé. Renato, nosso supervisor, junto com a digníssima, minha filha, aqui, dando um suporte a nós lá maravilhoso. Nossa, eu estou até mais manso conversando com ele, porque quando eu converso com ele eu fico desacelerado. Queridão.
Aí eu, ô queridão, é um maravilhoso. E a obra está avançando. E aquele versículo se cumprindo em mim. Manso e humilde de coração. Eita glória. Amém? Então continua orando por ele, por nós, pela missão. Os 3 pastores lá, 4 agora com Josué. Nelson Cadito em Yamanashi, Jefferson em Tóquio. Somos um, somos muito e vamos avançar. Amém? Minasan, domo arigato gozaimasu. Hai, arigato gozaimasu. Hai, arigato gozaimasu. Sejam abençoados na prática da palavra. Sensei, arigato gozaimasu. Que bênção, amém, queridos? Que palavra.